Bom, então hoje nós estamos aqui com a Caroline. Caroline, ela é uma advogada especialista na área de inventários e direito imobiliário. E nós vamos entender um pouco o que está por trás da história desta profissional incrível. Teve uma virada de chave muito grande, uma virada de vida aí em tão pouco tempo, em menos de um ano. Saiu de um emprego que ela era CLT para hoje ser empresária, dona do seu próprio escritório, com faturamento triplicado. Então, nós vamos conhecer a história dela aqui, ela vai contar um pouquinho para a gente como foi que ela implementou o que a gente ensina dentro da mentoria, o que foi que fez diferença para ela, como que isso aconteceu, para que você possa também aplicar aí no teu negócio, aplicar aí na tua carreira e ver também os resultados que você quer chegarem de uma forma muito mais rápida e com muito mais consistência. Então, Carol, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Se apresente, fala um pouquinho sobre você, comenta um pouco a tua área, comenta como que era o teu cenário antes de você entrar na mentoria. Bom, acho que a Lídia já falou aí, meu nome é Caroline, eu sou advogada especialista em sucessões e imobiliário, então inventários e imobiliário. Hoje eu sou dona do meu próprio escritório, já estou com o meu escritório físico aqui, todo o meu resultado, acho que a mentoria foi muito especial para esse resultado. Eu lembro quando eu entrei, que a Lídia falou algo que me marcou muito, né? Eu tinha acabado de fechar uma mentoria técnica e você falou, não adianta você ter técnica se você não souber vender o seu produto. E eu falei, eita, vamos ver então se é tudo isso mesmo que ela está falando e foi. Ali, logo nos primeiros meses, eu aprendi a mudar o meu posicionamento, ter ganhos aí que nem imaginava que seria possível em um curto período de tempo. Maravilha. E aí, como que era antes? Antes de você entrar na mentoria, você trabalhava CLT num escritório, não era? Em uma empresa. Eu me formei e desde então eu sempre trabalhei como CLT, empresa, 8 horas por dia, mais, né? Porque a gente acaba trabalhando sempre um pouco mais. Mas sim, eu era CLT. E aí, quanto que era ali o teu salário ali no CLT? O meu salário era R$ 6.500, bruto, né? E aí, quando a gente fala de líquido, aí você vai ali para R$ 5.000, enfim. Com essa jornada, né, de mais de 8 horas por dia, de não ter liberdade para você ir a um médico, montar ali a sua rotina, tem que estar ali sempre no mesmo dia, no mesmo horário, precisa sair, te olham torto. Então, 8 horas por dia, assim, zero liberdade com esse salário bruto aí de 6.500. E eu imagino, Carol, que quando você está num trabalho CLT assim, quando você é uma pessoa ambiciosa, isso acaba você começa a perceber que aquele local te limita, que você não vai ter muito espaço para crescer, que você talvez vai ficar a vida toda ganhando aquilo ali, ou talvez o seu salário aumente com um pouquinho ali da inflação. Você sentia esse incômodo? Sim, Lídia. Primeiro porque a gente depende de outros fatores externos também. Então, dentro de uma empresa ou de um escritório, você fica limitada ao orçamento da empresa, você fica. Não, às vezes não é só o seu trabalho que faz você receber ali um aumento, depende de vários fatores. Então, você acaba ficando presa. Às vezes você dá muito mais de si e você fica limitada ali a um ganho. Perfeito, exatamente. Eu falo isso porque eu também fiz essa transição para empreender, né? Deixei um concurso público para poder empreender. E a minha motivação foi muito também relacionada a isso, né? De você ficar ali limitada, de você ter sempre regras para você seguir, de você não ter tanto essa liberdade quando você está usando toda a sua inteligência e toda a sua capacidade para fazer o seu negócio crescer. Então, eu acho que isso que é uma grande motivação para a gente conseguir ter essa coragem de dizer não. E você já estava bastante tempo lá nesse escritório, né? Antes de você decidir sair. Na verdade, eu tinha acabado de mudar de emprego. Eu estava, como eu disse, eu trabalhava em uma outra empresa ali há 4 anos. No início do ano passado, eu fui para essa outra empresa e quando eu decidi que eu mudei de empresa, enxerguei que não, as coisas não mudavam, sabe? O sistema era o mesmo, a forma para ter reconhecimento, aumento. E aí foi quando a minha chave mudou. Eu falei, não, tô entregando minha vida, perdendo dinheiro aqui, eu preciso mudar. Perfeito. E aí, Carol, me conta um pouquinho, quais eram as tuas dificuldades para você ser reconhecida? O que você sentia que faltava para chegar a esse reconhecimento, para você conseguir ter uma imagem ali no mercado que gerasse autoridade? Quais eram esses teus desafios? O meu maior desafio, o meu receio que eu trouxe para você ali no início era as pessoas me enxergarem muito como menina, sabe? Eu não saber me posicionar. Eu tenho esse meu jeito assim um pouco mais meiga, então minha preocupação é como é que eu vou passar confiança, né, para os meus clientes, para as pessoas entenderem que apesar de eu ter essa imagem jovial,
tenho técnica, eu tenho conhecimento. Então, esse era o meu receio. As pessoas não me enxergarem como profissional, como mulher, não enxergarem a minha competência. Acho que esse era o meu maior receio ali no início da mentoria. Esse é um receio que muitas das mulheres também passam, né? Não só pela questão profissional, mas pelo fato de a gente ser mulher também. Mulher já tem que se provar, porque a gente já sabe que, historicamente falando, a mulher já é mais desvalorizada no mercado de trabalho. E ainda se você não sabe se posicionar ali, né, dentro da sua profissão, se você não sabe se comunicar, ainda fica tudo mais difícil, né? Mulher ainda que não sabe se comunicar, é a fórmula para você ficar ali naquela vida mediana o tempo inteiro. A mulher ambiciosa que quer ir para o próximo nível, ela não vai aceitar isso. Então, acho que esse é uma das grandes coisas que a gente trabalha dentro da mentoria, que é um grande diferencial, que é a gente trabalhar a parte de imagem e como você comunica isso. Porque eu lembro que quando você entrou na mentoria, você não era aquela pessoa que se vestia mal. Você não era uma marmota. Você tinha ali uma noção, porque assim, tem gente que não tem noção, tem gente que não tem noção, a gente sabe disso, né? Combina preto com vermelho, preto com rosa, é aquela salada de fruta ali, mistura relógio iPod com dourado, é uma loucura. Mas você não era assim, mas acho que o que faltava para você era, tá, eu também não sou uma sem noção na minha imagem, mas eu também não tenho estratégia. Exato. Que era esse ponto, né? Exatamente, não tinha estratégia. Hoje eu sei me comunicar, eu sei o que mostrar ali, o que não mostrar no Instagram, isso é muito importante, a nossa vitrine, não adianta, tem pessoas que não acreditam nisso, né, mas não adianta, ali é a nossa vitrine e é ali que as pessoas vão te enxergar, então a mentoria veio para me ensinar a ser estratégica. Isso, perfeita. Esse é o ponto, me ensinar a ser estratégica. E aí a gente percebe que como a nossa vida fica muito mais fácil quando você faz as coisas com intencionalidade, né? Você se posiciona, você sabe se comunicar, a sua imagem tem intencionalidade, esse conjunto da percepção de valor, que são todos esses detalhes do que a gente mostra, o ângulo que você coloca é que vai determinar se o seu cliente vai te ver com uma alta percepção de valor ou se ele vai te ver como uma amadora, uma pessoa ali que talvez eu não possa confiar tanto. Por isso que a gente fala tanto sobre percepção de valor. E aí eu queria que você comentasse um ponto, Carol, um dos pilares que a gente trabalha dentro da mentoria, né, além de imagem, posicionamento e essa comunicação focada em vendas, é mentalidade. E aí eu lembro que outro dia você mandou um áudio, postei uns stories falando sobre mentalidade, você mandou um áudio falando sobre como que isso virou uma chave para você de mentalidade. Conta como que era antes, assim, a tua mentalidade e o que que você sentiu que virou a tua chave. Antes da mentoria, e eu acho que isso é o início para todo mundo, né? A gente fica com dó de investir em conhecimento, é um curso caro, investir em coisas de qualidade. E quando eu falo coisas, eu falo desde de uma mentoria, de um curso, a tudo que tem na nossa vida, né? Até a xícara que você toma café. E na mentoria tem justamente ali, você fala muito sobre a mentalidade, como a gente precisa entregar para que as coisas retornem para a gente. Então, minha cabeça mudou muito depois disso. E, nossa, acho que as coisas realmente foram acontecendo quando eu mudei essa mentalidade de não ser mesquinha, de investir em mim, de investir no meu negócio para que eu tenha retorno. Porque enquanto eu ficava ali, tipo, ai, não vou fechar, não vou pagar, não vou fazer, o retorno não vem. Eu enxergo isso em muitas pessoas, assim, que eu converso, sabe? Tenho dó de investir numa mentoria, tenho dó de investir em mim, na minha imagem, no meu negócio, e aí o retorno não vem mesmo. Porque se você não entrega, você não faz a sua parte, não tem como retornar para você ali o retorno financeiro mesmo que a gente fala. Você disse que sente isso em muitas pessoas, assim, que você conversa, e eu também sinto isso, assim, eu tô junto com você, eu também sinto, as pessoas ficam nessa, mas sabe o que eu observo? É que isso diz muito sobre o que elas se sentem capazes de fazer, porque quando ela fala assim, nossa, eu não vou investir na mentoria não, que é caro, o que ela tá falando? Eu acho que eu não tenho capacidade de executar o que a minha mentora vai me passar, e com isso, se eu não executar, eu não vou ter resultado. Exato. Então, esbarra muito nisso de, poxa, não me sinto tão capaz. Será que eu vou entrar numa mentoria desse nível, vou conseguir realmente fazer as coisas acontecerem? Sim. Então, é muito uma questão sobre isso. Mas, por isso que a mentalidade é tão importante, né? Porque se a pessoa entra com essa mentalidade, realmente ela não vai executar. A gente precisa... Parece papinho, né, de internet, mas precisa realmente acreditar e investir, né? Porque o retorno não vem. Enquanto a gente fica contando as moedas com dó e não muda a cabeça, não tem como ir para o próximo nível. E conta um pouquinho o que você temia. Quando você pensava assim, olha, se eu não souber me comunicar de forma estratégica, se eu não souber me posicionar, o que você pensava que iria acontecer? Que você tinha medo, você falou, vou investir para que isso não aconteça comigo. Eu tinha medo primeiro de não vender o meu trabalho.
ficar sem dinheiro, né? Acho que isso ninguém quer, então eu tinha receio. Eu tinha receio de demorar muito para ver o retorno, então eu queria encurtar o caminho mesmo, queria que fosse rápido e foi. Então, esse eram os meus maiores medos ali, desafios, sabe? Se eu não encurtar o caminho, eu vou ficar batendo cabeça, eu vou ficar tentando sozinha e não, eu quero aprender com quem já fez, já errou. Maravilha. E aí conta um pouco como que foi essa transição de você sair para o CLT para se tornar empresária. Como que foi isso para você? Como foi que você se preparou? Conta até porque para quem está assistindo a gente, entender um pouco da tua trajetória, entender um pouco o que você fez, o passo a passo. Você precisou juntar um dinheiro da sua reserva? Como foi que você fez isso para ter essa coragem? Quando eu iniciei a mentoria, eu ainda estava no CLT. Eu lembro que eu falei para você, falei os meus ganhos, ainda nem tinha cliente suficiente para ganhar o que eu ganhava no CLT. E a gente está falando de um ano apenas, né? Então, eu juntei, eu lembro que eu vi, tem a aula, né, onde você fala ali também como você se preparou, e eu juntei, sim, eu acho que é importante ter uma reserva de emergência, senão a gente acaba pegando qualquer cliente, não se posiciona, né, porque você fica desesperado por dinheiro. Então, sim, eu fiz uma reserva de emergência ali de 6 meses, e isso foi possível porque eu fui fazendo as duas coisas em paralelo. Eu continuei no CLT, eu já fui angariando clientes, esse valor que vinha dos clientes eu reinvesti no meu negócio e fazendo a reserva de emergência, para que eu chegasse nesse momento aqui e estivesse tudo pronto, né? Foi o que possibilitou montar o escritório físico. Então, eu me preparei assim, reinvestindo o valor que eu estava recebendo ali no meu negócio, ao invés de gastar à toa, fazendo minha reserva de emergência, para que no momento que eu falasse, agora tá tudo certo, eu já estivesse pronta. E foi o que aconteceu. E sabe o que eu acho legal, assim, da tua história, Carol? Que o fato de você ter entrado na mentoria, isso te economizou bons milhares de reais. Sem dúvidas. O tempo também, né, Lídia? Eu acho que além do dinheiro é o nosso tempo, a decepção. Então, assim, além de ter você, tem ali toda a ambiência, né? Pessoas que estão no mesmo momento. Então, e o tempo que eu economizei também, além de dinheiro. Sim, sim. Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas começarem pelos lugares errados. Contrata agência de marketing, que é caríssimo, né? Hoje uma agência de marketing não é menos de R$ 2.000 por mês. Aí contrata social media, aí vai, faz ensaio de fotos caríssimos, compra roupa, aí compra MacBook para poder mostrar. Fica aquela coisa assim vazia, né, sem conteúdo, e a pessoa fica investindo nas coisas erradas. Eu vejo muito isso. Aí contrata um designer para fazer a identidade visual, paleta de cores, achando que isso é fazer o posicionamento. E aí vai só gastando dinheiro, aí tem que botar dinheiro em tráfego, e aí vai. E você nem precisou investir em tráfego, né? Conta isso pro pessoal para tirar isso de uma vez por toda a cabeça do povo. Não, eu comecei a investir em tráfego depois, no Google, não foi nem ali no Instagram, né? Mas foi depois, no início eu acho que esse é o principal, a gente saber se posicionar. Para nós que somos advogadas, né? Para quem está começando, os primeiros contratos não vão vir de desconhecidos, vão vir ali das pessoas que você conhece, do seu posicionamento. Então, começou assim, eu sabendo me posicionar para os primeiros clientes, para saber o meu valor, sabe? O valor do meu serviço que eu ia entregar. E aí, depois que eu fui para trás, tráfego, agência de marketing também não tenho até hoje. É mais uma ajuda ali com o tráfego do Google, que dá um pouco mais de trabalho, mas o Instagram sou eu mesma ali, fazendo tudo, né? Então, com certeza, a mentoria também me ajudou a não investir no lugar errado, né? Começar ali dando os passos certos. Perfeito. E aí hoje, como é que está a questão financeira? Você comentou ali que você conseguiu triplicar. Quanto você está faturando hoje? No mínimo 15 mil, mas já teve mês aí eu consegui fazer 30 mil reais, 20 mil. Então eu falo que assim, 15 está garantido. Eu já tenho certeza que todo mês 15 mil eu tô fazendo. E aí o faturamento oscila, né? Mas pelo menos 15. Então, pô, quem saiu ali de 5 mil líquido para faturar 15 mil tendo liberdade, porque não é isso, não é só o dinheiro. É ter a liberdade da sua rotina, de fazer as suas coisas, de poder se organizar para trabalhar menos também, né? Eu acho que isso é algo que você fala muito pra gente. Não é ganhar mais e ficar trabalhando que nem uma louca e vender a alma. Não, é ter liberdade também.
Perfeito. Então temos aí, olha isso, 15 mil de recorrência, meu amor. Isso Exato, significa que se ela nem vender nada, os 15 mil. isso aí. Entendeu? Sem precisar vender a alma, trabalhar muito, selecionando clientes, trabalhando com clientes que realmente valorizam o trabalho. É sobre isso. Isso é construir percepção de valor. Isso é você ter uma comunicação estratégica, é você ter um posicionamento estratégico para você conseguir ter a vida que você realmente quer viver. E não aquela vida que você aceita ou que você, nossa, me acomodei com isso aqui. Então, esse é, assim, a nossa vida amazing, de fato, né? E aí, além disso, eu quero que você conte aqui essa novidade em primeira mão para quem está assistindo a gente, que além agora de você ganhar dinheiro com os honorários, né, com os contratos ali advocatícios, você também está com um novo projeto agora para outras advogadas, né? Conta um pouquinho desse projeto. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema, assim, para ensinar as pessoas, eu quero que todo mundo prospere. Assim como foi comigo e foi num. Acho que as pessoas que me conhecem falam para mim, Carol, mas como foi tão rápido assim? Como que você conseguiu? E foi justamente isso: investir em conhecimento e ter contato com as pessoas certas que encurtou o meu caminho. Senão eu estaria por aí, meu Deus, ainda. Nem sei se eu teria conseguido sair do CLT, porque a gente fica ali meio amarrado, né? E nem sei se eu teria clientes suficientes para manter o meu escritório, a minha vida. Então, sim, estamos com um novo projeto para ensinar advogadas a encurtarem esse caminho também e faturarem e terem liberdade na vida delas. Estruturar um negócio, né? Pensar na advocacia como uma empresa desde o início, porque foi o que eu fiz. Perfeito. E precisa, porque hoje a profissão de advogado ela tem sido tão banalizada, né? Tem tantos advogados hoje no Brasil, só registrados na OAB, a gente tem 1,5 milhões de advogados registrados na OAB. É muita gente. Então, quem ainda está com aquela cabeça só de prestador de serviço, estou aqui, não vai evoluir, não vai ser engolido por essa geração que está chegando agora, que já entendeu o poder do digital, o poder do posicionamento, o poder de você realmente estruturar um negócio, construir um negócio, né? Vai ser engolido por essa geração. Então, o teu trabalho agora, que a gente já está até conversando, né, sobre esse processo aí dos seus infoprodutos, vai ser, assim, algo que vai realmente mexer muito com o mercado, porque é alguém dessa geração, você é dessa geração. Sim. Né? Então, você melhor do que ninguém é dessa geração, passou por isso, fez essa transição, então você tem muita propriedade para trazer isso. Eu tenho certeza que todo mundo que for aprender com você, investir no teu acompanhamento, vai conseguir ter os mesmos resultados que você, conseguir ter essa vida mais tranquila e com um faturamento alto, como a gente merece. Afinal de contas, a gente estudou muito, já investiu muito, a gente merece colher os frutos, né? Exatamente. Eu, às vezes, paro para pensar o quanto eu investi na minha faculdade, né? Não foi barato. Então, a gente precisa ter o retorno disso, não pode se contentar com pouco. Você investiu, você precisa ter o retorno, né? Retorno proporcional, né? E Exato. esse retorno proporcional é isso que a gente fala, né? Quando você falou ali no início. Esse retorno ele precisa ser proporcional ao nível de experiência e de excelência desse profissional. Sim. Então, essa é uma dor hoje de muitas advogadas e de muitas profissionais. Tem uma excelência, tem uma entrega muito boa, nossa, se preocupa super com o cliente, de dar um atendimento bom, e elas não são reconhecidas e nem pagas à altura. E aí frustra. E a mentoria, ela vem justamente para isso. Olha, você é muito boa no que você faz, mas você precisa saber mostrar para que as pessoas consigam te valorizar. E como é que eu vou conseguir mostrar e fazer as pessoas enxergarem o meu valor, enxergarem que o meu trabalho realmente é diferente? Você precisa construir essa percepção de valor. Isso é a base de qualquer negócio. Eu não consigo crescer um negócio se eu não tenho uma base de como ele vai ser percebido no meu mercado, no meu nicho. E para eu construir essa percepção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trabalhar minha mentalidade. Porque se nem eu mesma entender que eu sou capaz e que eu posso executar, eu posso ter a estratégia mais mirabolante do mundo. Eu não vou conseguir executar porque a minha mente vai me travar. Então, esse é o primeiro pilar que a gente precisa trabalhar. Depois, eu preciso colocar esses códigos, esses símbolos na minha imagem, para que eu consiga comunicar sem precisar falar nada. Depois, eu preciso pegar isso e colocar no digital, porque o dinheiro está na internet. Sim.
como. O dinheiro está na internet. Então, quem não está na internet já está para trás. Então, é saber colocar isso na internet, como você vai se posicionar, como você vai falar, o que você tem que mostrar, qual é o recorte, qual é o ângulo que você tem que dar ali, né, da sua rotina, do seu trabalho. E você precisa ter uma comunicação de venda, porque também não adianta nada ter toda essa pompa no Instagram e na hora que a pessoa vai ali contratar, entra no WhatsApp e você não ter os processos organizados para saber comunicar bem com esse cliente, né? Então, quando você alinha esses 4 pilares, é que você conquista o reconhecimento e essa vida que hoje a Carol está tendo aqui, né? E contando pra gente como que foi a experiência dela. E aí, Carol, ó, a gente falou bastante aqui, né, de faturamento, vimos aí que você triplicou o seu ganho ali mensal, porque a gente gosta de dinheiro, né? Então a gente fala muito de faturamento, mas do seu lado pessoal, o que você sente que mudou, o que reverberou na tua vida pessoal? Como é que você hoje se sente? Eu me sinto muito realizada. Bom, ter essa segurança financeira, ganhar mais, é o que você falou, a gente gosta de dinheiro para poder ter uma vida boa, tranquila. Então, eu acho que um passo para mim que foi muito importante, Lídia, foi ter montado o meu escritório físico, assim, e assim, eu não fiz nada, meu Deus, ainda, eu ainda vou ter um outro escritório maior, já está na minha meta, mas não doeu no meu bolso, entendeu? Poder montar o meu escritório sem ficar preocupada, sem ficar contando a moedinha, sem se preocupar com a minha vida pessoal, se ia faltar alguma coisa. Então, assim, quando acabou, eu falei, nossa, Deus, eu nem senti no meu financeiro, né? Não precisei abrir mão de nada da minha vida pessoal. E todos os planos que eu ainda estou fazendo para minha vida pessoal e a liberdade, Lídia. A liberdade na minha vida pessoal, eu digo que é o que vale muito mais do que o dinheiro. Acho que a gente não falou aqui, né? Mas acho que um dos principais motivos também de eu ter escolhido sair do CLT, porque eu passei por um momento difícil com meu pai doente, onde eu trabalhava no CLT, eu precisava dormir no hospital e no outro dia ir virada a trabalhar presencial, porque eu não tinha oportunidade de ficar em casa. Todo mundo sabia do meu momento, mas ninguém olhou para mim e falou, pô, no dia que você dormir no hospital, fique em casa. E hoje ter essa liberdade de, pô, se eu precisar ir ao médico, se eu precisar estar com a minha mãe, se eu precisar acompanhar o meu esposo em alguma coisa, eu tenho a minha liberdade. Sou eu que dito a minha agenda, sabe? Então, isso é impagável. Incrível, isso é bom demais. Nossa, que história incrível, né? Isso que você trouxe do seu pai, realmente, a gente tinha que falar sobre isso. E que é um ponto também que te dá muita autoridade para trabalhar com o que você trabalha hoje. Sim. Com o seu tema, né? Exatamente, que eu migrei aí para a área de inventário justamente porque eu passei por inventário ali do meu pai e eu falei, não, eu entendo a dor dessas pessoas, dessas famílias ao perder alguém e eu quero entregar um trabalho de excelência, não só pensando na lei, na legislação, mas em acolhimento. Eu vejo que falta muito isso hoje no mercado. Os advogados fazem um trabalho de qualquer jeito, querem só saber do dinheiro, sendo que é um momento delicado na vida da família, né? Então, esse é o meu trabalho, não só pensar na legislação, mas em acolhimento em quem está passando por esse momento. Maravilha. E esse teu posicionamento também, Carol, te proporcionou ser reconhecida também no seu meio, né? De você levar isso para outras pessoas. Eu vi ali que você já participou de podcast, já foi convidada para dar entrevista. Verdade, Lídia. E foi do meu posicionamento, né? Realmente, gente, o que a gente expõe ali no Instagram é como as pessoas nos veem, né? Então, participei de podcast também, logo após entrar na mentoria, para você ver, né? Eu me enxergava como menina e consegui passar essa autoridade ali, até para as pessoas que não me conheciam, quando me convidaram, né, para o podcast, uma pessoa que, pô, eu gosto da forma como você se porta, como você fala, quero você aqui no meu podcast. Então, tínhamos esquecido disso. Verdade. Muito bom, muito bom. Carol, muito obrigada pela nossa conversa aqui, pela tua generosidade de dividir com a gente um pouco da tua história, inspirar a gente com a tua história e mostrar o quanto que é possível, né? Se você acreditar, se você se organizar, se você fizer o que tem que ser feito e não delegar a responsabilidade, isso é muito bonito, assim, na tua trajetória. Você não quis delegar nada, você não tem o que fazer, a responsabilidade é minha, pela minha comunicação, pelo que eu coloco no mundo, e o resultado está aí. Para a gente finalizar, o que você diria para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Qual insight você daria para essa pessoa? Talvez ela está ali com medo de fazer um investimento, não sei se eu vou, não vou. O que você traria de insight para essa pessoa desbloquear
esse próximo nível na carreira dela? Acho que o primeiro é que se você não investir, você não vai ter retorno. Então, não tenha dó de investir em mentoria. Parece papo de internet, mas não, são pessoas que estão aqui para nos ensinar com erros que eles cometeram, né? Então, isso encurta, sim, o seu caminho. Não tenha dó, invista, porque só assim você vai realmente ver o retorno. Enquanto você ficar com dó e não acreditar em você, o retorno não vai vir, porque ele não cai do céu. Perfeita, amazing, nível amazing mesmo aqui, essa conversa hoje. Amazing é isso, acho que você trouxe a definição correta, assim, o que é ser amazing? Essa mulher aí, ó, que tem liberdade, que pode acompanhar o pai, pode acompanhar a mãe, sem culpa, sem ter o dia cortado no trabalho, né? É sobre isso, viu? Maravilha. Carol, muito obrigada. Tá bom. Pela tua participação aqui e espero que muitas outras mulheres possam viver essa transformação que você também viveu. Isso Viu? aí, Lídia, torço por elas. Maravilha.